Muito bom dia, querida irmã, querido irmão. Hoje é terça-feira, quarta semana de Páscoa. E vamos refletir com muito carinho o evangelho que nos é proposto pela liturgia diária. Não podemos ficar sem ele, sem esse alimento espiritual do dia a dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se és tu o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já vos disse, mas vós não acreditais? As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. E esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que passagem magnífica! Nós continuamos lendo e meditando o capítulo 10 de João. Hoje, os versículos de 22 a 30. E depois de Jesus Cristo dizer que ele era a porta das ovelhas, que as ovelhas que ele tem conhecem a sua voz e obedecem somente a sua voz, não seguem a voz de estranhos, Jesus Cristo aqui censura aqueles seus compatriotas, aqueles seus irmãos e irmãs, que por não acreditarem nele, não confiarem nele, estão em dúvida. Afinal de contas, és tu aquele que deves vir ou não? Tu és o Messias ou não? Ora, somente duvida se Jesus é o Salvador do mundo ou não quem não tem fé nele, quem não crê nele, quem deixa-se dominar pelas vozes do mundo e não pela autêntica voz de Cristo. Por isso que Jesus retoma o discurso sobre as ovelhas. Vocês não creem em mim porque vocês não são minhas ovelhas. E não sendo minhas ovelhas, vocês não me escutam, não me obedecem, não me seguem. Vocês estão seguindo a outros. Daí a confusão nos vossos corações. E ele deixa muito claro que para as suas ovelhas ele dá a vida eterna. A vida eterna é o grande presente, é a grande recompensa da fé. Quem tem fé verdadeira, quem deixa-se conduzir pelo Cristo verdadeiro, essas pessoas têm a vida eterna em si mesmas. Essas pessoas não morrerão jamais. Essas pessoas viverão para sempre. Esse é o nosso maior ganho. Esse é o nosso maior presente. Esse é o nosso maior dom. E Jesus Cristo diz: meu Pai que me deu estas ovelhas é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Antes ele já havia afirmado: ninguém vai arrancá-las de minhas mãos. Ou seja, por duas ocasiões, neste curto trecho do Evangelho que nós proclamamos hoje, escutamos Jesus afirmar categoricamente que ninguém vai arrancar, ninguém vai arrebatar as suas ovelhas das suas mãos. Então, aquelas pessoas que pertencem a Jesus Cristo de verdade não são arrastadas por outras religiões, por outras seitas, não são arrastadas e arrebatadas por outras propostas religiosas, a não ser a autêntica proposta de Jesus Cristo. Fica claro isso nas palavras do Santo Evangelho de hoje. E para você meditar na jornada que está começando, vamos lhe deixar 3 questões, 3 perguntinhas, para ficarem, digamos assim, cutucando a sua consciência nesse dia. Primeira coisa, você
é ovelha de Jesus Cristo ou não é? Você segue a voz do verdadeiro pastor ou não? Qual é a voz que você mais escuta? Qual é a voz que você mais segue? Medite profundamente no seu coração. Uma segunda questão que eu lhe deixo, querida irmã, querido irmão. Jesus assegura que ninguém vai arrebatar as ovelhas de suas mãos. Mas quantas pessoas você conhece que trocaram a nossa igreja católica, apostólica, romana, a autêntica igreja de Jesus, por outras denominações? Quantas pessoas foram seduzidas pela voz da sereia? Será que essas pessoas realmente eram de Cristo? Eram cristãs de verdade? E finalmente, o que é que faz você obedecer à voz de Cristo? Como é que você reconhece a voz do verdadeiro pastor na sua vida? Medite com tranquilidade nessas questões. E agora, nós vamos rezar juntos pelas necessidades do nosso povo, da nossa comunidade, de tanta gente que está passando por momentos de fragilidade nestas épocas que vivemos. Acompanhe conosco. Deus eterno e onipotente, descanso na fadiga, amparo na fraqueza. Todas as criaturas de vós recebem energia, existência e vida. A vós recorremos invocando a vossa misericórdia, porque continuamos a sentir a fragilidade da condição humana, ao passar pela experiência de uma nova epidemia viral. A vós confiamos os doentes e as suas famílias. Curai-os no corpo, na mente e no espírito. Ajudai todos os membros da sociedade a cumprir o seu dever e a reforçar o espírito de solidariedade entre si. Amparai e confortai os médicos, os profissionais de saúde que estão na linha de frente desta batalha, bem como todos os que prestam serviços de saúde no desempenho do seu serviço. Vós que sois a fonte de todo bem, enchei de bênçãos a família humana, afastai de nós todo o mal e dai uma fé sólida a todos os cristãos. Livrai-nos da epidemia que nos está a atingir, para que possamos retomar com serenidade as nossas ocupações habituais e louvar-vos e dar-vos graças de coração renovado. Que Deus te abençoe e que você tenha um ótimo dia, proveitoso, e até amanhã, quarta-feira, se Deus quiser.